Eu pensaria que eu amaria profundamente Liu Huyan por muito, muito tempo. Se não tivesse visto aquele post de Gu Wuyan, talvez esse amor continuasse firme. Ele postou uma foto da vista de dentro do carro, com a legenda: já se passaram tantos anos. Ainda sou só eu, disposto a gastar 3 horas esperando eu sair do trabalho. O momento da postagem foi exatamente no meu aniversário. E foi naquele dia. Eu estava em casa, esperando ansiosamente Liu Huyan por 3 horas inteiras, sabendo bem que Liu Huyan ama Gu Wuyan. Não sou apenas eu que sei. Parece que o mundo inteiro sabe. Eles amaram intensamente por 4 anos. Se não fosse Gu Wuyan ir estudar no exterior na formatura, talvez eles nunca tivessem se separado. E eu com Liu Huyan. Além de nós dois, ninguém sabia. Porque eu gostava demais. Eu ainda pensava ingenuamente que poderia esperar, quando as nuvens se dissiparem e a lua brilhar, quando a grande árvore no coração de Liu Huyan crescer cada uma de suas folhas, estará profundamente gravada com meu nome. Até ver aquela postagem em uma rede social, eu percebi de repente que não poderia esperar mais, porque no coração de Liu Huyan nunca foi plantada uma semente sobre mim. Justo quando eu estava atordoado, o som da porta se abrindo repentinamente ecoou, trazendo uma onda de ar frio, que logo se dissolveu neste quarto quente. Liu Huyan ficou surpresa ao me ver depois de tirar o casaco, e então disse que eu deveria esquecer de comprar. Minha gripe sempre é difícil de suportar. Eu sempre tenho que depender de remédios para aguentar. Esta tarde, estou com tanta dor que nem consigo andar, mas os remédios em casa acabaram. Eu só posso ficar deitado na cama. Por favor, Liu Huyan, traga uma caixa quando voltar para casa. Se fosse um dia normal, eu provavelmente entenderia e acenaria com a cabeça. E ainda diria que está tudo bem. Afinal, você está ocupado com o trabalho. Mas agora, eu de repente percebi que não quero mais justificar ele. Estou pensando, se agora estivesse deitado, uma pessoa na cama com dor por todo o corpo, o acidente é silencioso. Ele ainda se importaria tão pouco com isso? Não, ele simplesmente não me ama. Todas as justificativas são apenas um engano. Na verdade, eu já sabia a resposta. Eu não disse nada. Levantei e fui sozinho em direção à porta. No instante em que passamos um pelo outro, Liu Huyan segurou minha mão. Ele franziu a testa. O tom parecia insatisfeito, como se ele estivesse bravo. O que ele queria dizer era que você não tinha razão para estar bravo. O que você está fazendo de irracional? Eu realmente queria dizer a ele. Realmente espero que eu esteja apenas sendo irracional. Realmente espero que pudéssemos ser como um casal normal, que brigássemos e nos reconciliássemos. Mas eu sei que não é assim, porque eu descobri com tristeza. Eu não sinto nenhuma pitada de tristeza. Eu só queria convidá-lo para comprar uma caixa de remédios. Eu quero dizer que se você não está disposto a se preocupar comigo, então pelo menos eu preciso cuidar do meu próprio corpo. No momento em que a porta se fechou, o ar frio entrou nas minhas narinas. E isso me fez despertar instantaneamente. De repente, percebi que talvez não amasse mais Liu Huyan. A farmácia no andar de baixo funciona 24 horas. Mas quando me aproximei, percebi que as luzes já estavam apagadas. Este mundo parece não ser muito sincero. Até mesmo os filmes que prometem funcionar 24 horas podem apagar as luzes à meia-noite. Como posso culpar Liu Huyan por não me amar? Além do mais, ele nunca me prometeu nada. Claramente, a sacola plástica na minha mão só contém uma caixa de ibuprofeno, mas segurá-la na mão só faz parecer que está muito pesada. Eu soltei um suspiro. No frio intenso, ele se dispersou lentamente no ar. Está muito frio. De repente, eu vi uma figura encostada ao lado da porta. Liu Huyan não estava usando um casaco. Ela estava vestindo apenas um suéter de cachemir preto de gola alta. Eu fiquei um pouco atordoado. Então, abaixei a cabeça e continuei a me afastar furtivamente para dentro do condomínio. De repente, uma mão se estendeu. Pegou a sacola plástica que eu estava segurando. Ele passou a sacola para outra mão. A mão esquerda segurou a minha, que estava tão fria. Uma sensação morna veio da minha mão direita. Por exemplo, Ian segurando minha mão. A mão dele era suave. Naquele momento, de repente, senti um aperto no nariz. Porque percebi que eu nem conseguia me lembrar da última vez que segurei a mão de Liu Huyan. Foi quando? Ele não queria ir às compras comigo. Mesmo que, ocasionalmente, fossemos comer fora. Ele sempre andava muito rápido. Ele não gostava das outras pequenas casais se amando. Então,
Eu também, sendo compreensiva, não me aproximei dele. O trabalho ocupava a maior parte da vida dele. Eu vou me enganar com esperança, pensando que, mesmo que ele estivesse ocupado, talvez ele se lembrasse de mim quando tivesse tempo livre. Mas percebi que estava errada. Alguém que não ama é como um grão de poeira. É um ar inútil. É uma erva daninha desconhecida, comum em todo lugar. Mesmo que apareça de vez em quando. É uma existência irrelevante. Eu abaixei a cabeça. A voz soou abafada e zumbiu. Liu Huyan provavelmente não esperava que eu responderia de forma tão simples. Afinal, se fosse antes, se ele se preocupasse comigo, eu certamente ficaria tão feliz que pularia na hora, como se fosse uma boca famosa, e diria que hoje sou eu quem está errada. No futuro, eu não vou esquecer. Depois de ouvir essas palavras, eu olhei para ele com um pouco de surpresa. Por um momento, foi difícil de acreditar. Ele realmente disse isso para mim. Mas além da incredulidade, eu parecia mesquinha e não conseguia sentir mais nada. Para que serve a palavra depois de então? O que deveria doer já doeu. O que deveria estar decepcionado já se decepcionou. Acenei com a cabeça, obrigado. Liu Huyan me lançou um olhar. Ela franziu a testa e abriu a boca. Ele parecia ter algo a dizer, mas não sabia o que dizer. Assim, no final, não disse nada. A luz amarela do poste iluminava, alongando as sombras de duas pessoas. Minha mão direita estava quente, a esquerda fria. Fiquei com Liu Huyan por 3 anos, quando estava na faculdade. Liu Huyan era o sonho de todos os meninos da escola, que nunca esqueci. Nunca poderei esquecer. A aparência dele ao subir ao palco como representante dos calouros. As luzes do auditório iluminavam o palco. Todos estavam na escuridão. Somente ele estava sob a luz. Naquele momento, ele brilhava como ouro. E naquela época, ele e Gu Wuyan, podia-se dizer que eram o casal mais invejado da escola. No 4º ano da faculdade, a família de Gu Wuyan o enviou para o exterior. Aproveitando a situação, ele pediu o término. Eu não consigo entender. Por que alguém abandonaria alguém tão excepcional? Uma menina tão boa. Ele não consegue ver o quanto Liu Huyan está triste? Mas eu ainda quero agradecê-lo. Se não fosse por ele ter ido embora de forma tão decisiva, quando ele terminou com Liu Huyan de maneira tão cruel, talvez Liu Huyan nem teria aceitado minha declaração. Naquele momento em que ele acenou com a cabeça, minhas mãos estavam tremendo de emoção. Eu acho que não importa se Gu Wuyan não o ama. Eu vou amá-lo bem. Mas naquela época, eu parecia ter esquecido. Sentimentos unilaterais nunca têm um bom resultado. Parece que todos pensam que seriam a última chave para abrir a porta. Como a última chave. Mas, e se eu não tivesse declarado meu amor a Liu Huyan? Já se passaram 3 anos e eu nunca pensei sobre isso. Mas e se? Naquela época, não faltaram pessoas que me cortejavam na escola. Embora eles não fossem tão bons quanto Liu Huyan. Mas o amor pode surgir com o tempo. Talvez um dia eu também venha gostar deles. O amor mútuo. Nós também seríamos como um casal comum. O amor comum. Se eu pudesse, eu faria isso de repente. Toquei a testa, sentindo suor frio. Tive um pesadelo. É raro que Liu Huyan esteja em casa a essa hora. Ele também se sentou, virou a cabeça e me olhou, com uma expressão preocupada. Eu encontrei seu olhar e acenei com a cabeça. Então hesitei e balancei a cabeça. Liu Huyan puxou o cobertor e disse que ia fazer um café da manhã para você. Não precisa, eu o chamei. Tem torradas na cozinha. Liu Huyan virou a cabeça. Sua expressão parecia um pouco diferente. Foi só então que eu percebi. Liu Huyan nunca havia feito uma refeição para mim. E hoje eu a recusei. Olhando para Liu Huyan, estava me perguntando se ele ia ficar bravo. Mas no segundo seguinte, vi o sorriso de Liu Huyan. Já que você quer comer, então coma torradas. Liu Huyan saiu da cozinha e foi para a mesa de jantar. Me passou uma garrafa de leite e eu a peguei. E pegou um pedaço de noz ao lado. Liu Huyan ficou surpresa. Ela disse, você não é alérgico a nozes? Eu apenas levantei os olhos para ele. Quem é alérgico a nozes é Gu Wuyan. Você se lembrou errado. No momento em que aquele nome saiu da minha boca, o ar parecia ter congelado. Liu Huyan retirou o sorriso a uma velocidade visível. Ele franziu a testa. Seu rosto mostrava uma expressão de leve raiva. O que você está fazendo por ele? Eu olhei para ele. Uma onda de emoções subitamente me trouxe tristeza. Eu me senti tão impotente. Eu não quero mais dizer nada. Não é nada. Eu disse a coisa errada. Liu Huyan parecia não ter esperado por isso.
Eu pulei esse assunto tão rapidamente. Ele se encostou no encosto da cadeira. Fez um barulho agudo no chão. E então se levantou. Você já comeu o suficiente, certo? Com a porta se fechando. Eu dei um leve sorriso amargo. Olhando para a garrafa de leite ao meu lado, Liu Huyan. Já se passaram 3 anos. Você ainda não se lembrou que sou intolerante à lactose? Liu Huyan e eu ficamos em silêncio o dia todo. Estando na mesma casa, mas em um silêncio insuportável. Ao entardecer, ele colocou o casaco e saiu. Depois de um tempo, meu celular recebeu uma mensagem. Hoje à noite tenho um compromisso. Não vou jantar. Eu olhei rapidamente e desliguei a tela. Uma sensação de sufocamento e dificuldade para respirar voltou. Eu meio que sei do que se trata. Afinal, Gu Wuyan acabou de enviar uma mensagem, dizendo que vai trabalhar até tarde em algum projeto. Eles podem sair para jantar juntos. Liu Huyan está esperando ele descer lá embaixo. À noite, Liu Huyan ainda voltará? Eu respirei fundo, peguei a chave e saí. O inverno ainda não passou. O ar está seco e frio. As folhas da árvore estão todas nuas. Mas ainda não nevou e eu ando sem rumo. Já é hora do jantar. Mas eu ainda não sinto nem um pouco de fome. Eu penso aleatoriamente. O que Liu Huyan estará fazendo com Gu Wuyan agora? Eles devem ter acabado de jantar. Antigamente eu saía para comer com Liu Huyan. Eu gostava de comer hot pot e churrasco. Mas Liu Huyan sempre torcia o nariz para essas comidas gordurosas e apimentadas. Ela sempre as desprezava. Se fosse Gu Wuyan, ele provavelmente estaria disposto a acompanhá-la para comer algumas coisas que ele gostaria. Eu, no passado, nunca consegui entender. Na verdade, esse amor de tantos anos já se transformou em uma obsessão. Uma espécie de ressentimento sempre que estou com Liu Huyan. Eu me lembro de Liu Huyan e Gu Wuyan. Se Gu Wuyan é a rosa no coração de Liu Huyan, então ele é o espinho que está profundamente cravado no meu coração. Nos últimos 3 anos, aqueles espinhos se tornaram cada vez mais profundos. Até que eu compreendi completamente. Enquanto caminhava, passei por um bar. A voz do cantor residente flutuava para fora da porta aberta. As pessoas eram como fantasmas. Eu dei um passo e entrei. Havia poucas pessoas no bar. Deve ser porque ainda era cedo. O cantor estava sentado no palco. Com a guitarra nos braços, ele abaixou a cabeça para ajustar o tom. De vez em quando, ele cantava algumas linhas. Pedi um copo de vinho doce no bar. Sentei-me longe, apertando os olhos para olhar para o palco. A luz fraca tornava difícil ver o rosto das pessoas ao meu redor. Um copo de bebida desceu. Meu rosto já começou a esquentar. Eu sabia que não tinha uma boa resistência a álcool. Então, depois de terminar aquele copo, fui em direção à porta. Ao sair, a noite estava um pouco mais escura. O tempo também estava mais frio. Eu estremeci e estava prestes a pegar meu celular para chamar um táxi. Mas, ao vasculhar os bolsos, não consegui encontrar meu celular. Nesse momento, uma voz chamada Dada surgiu repentinamente atrás de mim. Eu fiquei surpreso. Dada era meu apelido do ensino médio. Naquela época, meu rosto era redondo e frequentemente ruborizado. Assim, os colegas do ensino médio me deram esse apelido. Eu me virei e vi uma figura correndo em minha direção. Eu estreitei os olhos para olhar melhor. Foi pela roupa que percebi que era exatamente o cantor que estava no palco há pouco. Eu fiquei parado esperando por ele. Ele correu e soltou um suspiro quente. Finalmente, consegui recuperar o fôlego. Ele enfiou o celular na minha mão, mesmo depois de tantos anos. Como você ainda é tão descuidado? Eu olhei para o celular. Depois, olhei para cima e vi a confusão em seu olhar. Ele levantou as sobrancelhas, parecendo surpreso. Você não se lembra de mim? Eu sou Shen Ouvei. Como eu poderia esquecer Shen Ouvei? Meu colega de carteira do ensino médio. Gostava de cantar. Gostava de dormir até tarde. E também gostava de aparecer nas aulas matinais com os olhos sonolentos. Você está me pedindo para copiar a lição? O professor sempre fechava um olho para o comportamento dele. Afinal, a vida de Shen Ouvei poderia ser escrita com um artigo sobre meu pai, o prefeito. Naquela época, todos achavam que ele teria uma vida tranquila. No 3º ano do ensino médio, ele insistiu em tocar música. Em um acesso de raiva, rompeu com a família e saiu de casa. Desde então, ele abandonou a escola e desapareceu. Ele olhou para minha expressão e sorriu. Lembrou-se, não é? Eu acenei com a cabeça e puxei o cachecol para cima. Cobri meu queixo. Quanto tempo? Você está trabalhando aqui?
Shen Youvei balançou a cabeça. Sou o cantor de um bar de um amigo. Eu assenti. No segundo seguinte, não sabia o que dizer. Eu já encontrei muitos colegas. Durante o processo de crescimento, sem exceção, todos se tornaram maduros e taciturnos. Havia aqueles irmãos que costumavam ir ao banheiro juntos. Irmãos que costumam se apoiar e ir juntos ao banheiro. Tornou-se um jovem que se elogia mutuamente em festas de bebida. Irmãs que costumavam ouvir as tristezas uma da outra à noite. Nem mesmo enviaram um convite de casamento. As pessoas dizem que isso é normal. Isso é crescer. E nesse normal que é dominado por Dalil, parece que apenas Shen Youvei permaneceu no mesmo lugar. Ele me abraçou com a mão direita e disse: "Bom dia, vou te levar para casa." Como se, em um instante, voltássemos 10 anos no tempo. Nós tínhamos 16 anos. Ele estava relaxado, enquanto eu estava fazendo a lição de casa. "Vamos, me acompanhe até a loja." Mas naquela época, eu apenas acenei com a cabeça e disse que sim. 10 anos depois, só conseguia tentar recusar isso. Shen Youvei percebeu minha hesitação. De repente, seu sorriso se tornou astuto. "Olhe para o seu rosto, como você está vermelho." O bom aluno de antigamente também se corrompeu. O rosto que já estava vermelho ficou ainda mais ruborizado. Sem esperar que eu falasse, Shen Youvei pegou uma chave de carro e eu fui dirigir. "Você fica aqui esperando." Em pouco tempo, um grande carro chegou à minha frente. Shen Youvei abaixou a janela do carro e gritou para eu entrar. Talvez seja por causa do Shen Youvei de agora. Isso me fez lembrar de quem eu era na época. Minha sensação de nervosismo também diminuiu um pouco. Eu procurei um assunto e perguntei para onde você foi depois. "Naquela época, você saiu sem se despedir." Shen Youvei ficou alerta. "Minshu não teve uma briga com a família?" "Ele foi sozinho para Pequim assinar com uma empresa. A empresa financiou minha ida para o exterior para estudar em uma escola de música." Eu comentei que a empresa parecia boa. Quem diria que Shen Youvei virou a cabeça e me olhou. O motorista riu e disse que não se pode deixar cair esse tipo de arroz. Depois eu soube que foi minha mãe que não teve coragem de me deixar sofrer. Ela entrou em contato com a gravadora e organizou tudo para mim. Eu comentei novamente que estava com fome. Dentro do carro, de repente, caiu um silêncio. Ao passar pelo semáforo, o carro parou. Shen Youvei de repente segurou o volante com mais força. Na verdade, não pode ser considerado uma despedida sem aviso. Eu fiquei surpreso. Shen Youvei de repente sorriu, revelando seus dentes afiados como os de um pequeno animal. "Eu me lembrei de ter te visto pulando a cerca. Naquele momento, vocês estavam tendo aula de educação física." Eu dei uma olhada e fui embora. Seus olhos estavam fixamente em mim. Isso me deixou um pouco perdido. Mas no final, eu o coloquei de volta, como uma relutância em relação a um bom amigo. Então eu disse: "Obrigado a você." O carro parou embaixo do prédio. Eu fiquei surpreso ao descobrir que as luzes da minha casa estavam acesas. Levantei a cabeça e vi aquela figura encostada na janela. Shen Youvei desceu do carro. Ao me ver levantar a cabeça, ele também levantou a cabeça para olhar para cima. Não sei se foi a luz que o ofendeu. Ele estreitou os olhos. Se eu perguntasse casualmente sobre sua namorada, eu assenti e disse Shen Youvei de repente sorriu. "O que fazer se eu rir assim?" Fiquei surpreso e meus pensamentos voltaram 10 anos no tempo. Naquela época, algumas garotas da turma me perseguiram intensamente. Cartas de amor no café da manhã chegavam pontualmente todos os dias. No final, todos eles foram devorados por Shen Youvei, ou se tornaram papel de rascunho. Ele mastigava o meu bolinho de massa, que deveria ser meu, enquanto murmurava: "O que fazer agora? Se você namorar com ele, eu não terei mais como copiar a lição?" O bolinho desceu. Ele fez um som e concluiu: "Portanto, você não pode namorar." Eu me virei e pisquei para ele. Não consegui entender de imediato a relação entre namorar e copiar a lição. A relação inevitável entre essas duas coisas. Será que eu vou precisar da sua aprovação para namorar no futuro? Quem sabe? Shen Youvei guardou seu sorriso brincalhão. Ele assentiu com um olhar sério. O tom de 10 anos atrás se sobrepôs à cena atual. Eu disse que agora não precisava fazer lição de casa. Shen Youvei virou a cabeça. Ele sorriu de forma enigmática e eu fui embora. Eu disse que o carro estava gradualmente desaparecendo da vista. Eu guardei o sorriso no rosto e olhei novamente para cima. Liu Hui ainda estava encostada na janela, com as sobrancelhas franzidas. Após receber meu olhar, ela recuou levemente e puxou a cortina.
Ao subir as escadas e abrir a porta, senti um forte cheiro de fumaça. Liu Huyan parou de fumar há muitos anos. Ele disse que era porque Gu Wuyan não gostava. Começou a fumar novamente depois de ficar comigo. Mas não havia sido tão intenso como agora. Como a fumaça sentada na areia. Seus olhos estavam vermelhos. Ele me olhou sem dizer nada. Eu estava prestes a passar por ele e ir para o quarto. Mas Liu Huyan de repente chamou meu nome, Jiboda. Eu me virei. Olhei para ele sem expressão. Provavelmente não esperava. Eu seria assim, com essa aparência fria. As palavras que Liu Huyan havia preparado, como se estivessem presas na garganta. A raiva no rosto foi varrida completamente pela sua distração. Ele abriu a boca e disse: "Você saiu à noite." Eu acenei com a cabeça. Minha mão já estava na maçaneta da porta. Liu Huyan se levantou, como se estivesse um pouco ansiosa. "Você costumava me avisar quando saía. No mínimo, você deixaria uma luz acesa para mim." Eu fiquei em silêncio por um momento. Por fim, me virei lentamente. Encontrei seu olhar e disse: Eu pensei que você estivesse com Gu Wuyan, que não voltaria esta noite." Liu Huyan não falou mais. Olhando para ele, que ficou subitamente em silêncio. Meu coração também afundou lentamente. Portanto, não importa quantos anos eu o acompanhe. Não importa como nosso relacionamento tenha se desgastado. Desde que se mencione Gu Wuyan, eu serei sempre a segunda escolha. São rosas murchas. É aquele que foi abandonado. O rosto de Liu Huyan mostrava resignação. Ele franziu a testa. Explicou que sua empresa era longe de casa. À noite, pegar um táxi não é seguro. Eu olhei para ele, como se estivesse olhando para um casaco de algodão mofado. A impotência no coração. Já não conseguia abrir a boca para discutir com ele. Discutir. Isso é algo que apenas casais apaixonados fariam. Eu olhei para o seu olhar um pouco nervoso. Acenei com a cabeça de forma casual. Eu entendi e então fechei a porta. Quando acordei no dia seguinte, Liu Huyan já havia saído de casa. Ele não voltou para o quarto à noite toda ontem. Com a chegada do ano novo, a empresa deu alguns dias de folga. Por causa de Liu Huyan, pediu que eu mantivesse nosso relacionamento em segredo. Então, mesmo para a família, eu sempre disse que estava solteiro. Nos anos anteriores, meus pais sempre ligavam para perguntar sobre meu estado amoroso. Suas ideias são um pouco antiquadas. Acham que um homem deve se casar e ter filhos cedo. Mas este ano está excepcionalmente quieto. Eu pensei que eles finalmente tinham chegado a uma conclusão. Até o final da tarde, Liu Huyan voltou para casa e me apressou a trocar de roupa para irmos ao restaurante. Eu franzi a testa. Minha namorada tinha compromissos sociais. O olhar de Liu Huyan desviou por um momento. Eu chamei nossos pais. Afinal, já se passaram 3 anos. É hora de definir a data do casamento. Meu coração deu um salto. Uma sensação ruim começou a surgir dentro de mim. Quando falei, minha voz estava um pouco trêmula de raiva. "Você contatou meus pais?" Liu Huyan olhou para minha expressão agitada. Fechou os olhos por um momento e perguntou: "Você não quer se casar comigo?" Eu levantei a cabeça e o encarei. Com uma voz firme, eu disse que não queria. Se fosse antes, eu com certeza teria querido me casar com Liu Huyan na hora. Eu queria que o mundo inteiro testemunhasse minha felicidade. Mesmo que fosse apenas alguns meses atrás, eu teria feito isso. Mas agora não seria assim. Porque eu não quero mais enganar a mim mesmo. Eu sei que Liu Huyan não me ama. Eu também não acredito na minha paixão unilateral. É apenas uma piada, que provoca a compaixão do mundo inteiro. Eu olho para Liu Huyan. Nem mesmo entendo por que ele se tornou assim agora. Ele deveria ser aquele que está no palco. Uma jovem cheia de vigor. Mesmo que não me ame, ainda assim me respeitaria. Até ver a expressão ansiosa de Liu Huyan. Foi então que percebi que meus olhos estavam ardendo. Já havia caído uma lágrima. Não sei se estou chorando por ele ou por mim mesmo. Liu Huyan estendeu a mão e me abraçou, pedindo desculpas. "Eu só tenho medo de te perder. Meu corpo todo está fraco. Não tenho nem força para empurrá-lo. Uma tontura me atinge. Mas na minha cabeça, uma voz diz claramente: você não está com medo por me amar. É porque está prestes a perder algo. Algo que deveria lhe pertencer. Por isso há um sentimento de insatisfação. Eu forço a acalmar meu coração agitado. Abro a boca e digo em voz baixa que, já que meus pais estão aqui, vamos primeiro terminar esta refeição." Liu Huyan me puxou. Seus olhos brilharam. Parece que percebeu que esta cena não é adequada para expressar emoção.
Apenas disse algumas palavras de saudação. A decoração do restaurante é muito elegante. É um famoso restaurante de alto padrão em Jianshen. Estou vestindo um terno preto. Quando Liu Huiyan era diretora da cidade reprodutiva, a empresa dela organizou uma festa. Eu comprei este terno em segredo. Estava cheio de alegria, achando que ele me convidaria. Mas, no final, ele nem sequer me contou sobre isso. Aquela festa também parece ter sido neste restaurante, não? Eu olhei ao meu redor e me zumbrei internamente. Hoje, vou primeiro jantar com seus pais. Depois de amanhã, meus pais também chegarão a Jianshen. Então, vamos jantar juntos. Vamos definir o casamento. O humor de Liu Huiyan parece muito bom. Ela está planejando nosso futuro com um sorriso no rosto. Ele virou a cabeça. Parece que ele quer pedir a minha opinião. E eu, nos olhos dele, vi meu próprio rosto cansado. Liu Huiyan se mexeu um pouco. Em seguida, ela colocou a mão no meu braço. Não sei se está me dizendo isso ou se está se confortando. Não tem problema. Desde que esteja decidido, está tudo bem. Ele me puxou e eu tive que acelerar o passo. Mas meu coração estava desolado, eu já não o amava mais. Eu sei, porque já vi como é meu amado. Portanto, estou bem ciente. Eu já não o amo mais completamente. As questões de cálculo são intermináveis. Mas a juventude vai passar. Na cidade resplandecente, não haverá mais verões ensolarados. O elevador subiu para o 12º andar. Acabei de sair do elevador. O telefone de Liu Huiyan começou a tocar. Eu dei uma olhada na anotação. Uma estrela começou a brilhar intensamente. E de repente, deixou cair pesadamente. Como se fosse um prédio em ruínas. Você tem medo que ele caia. E no dia em que ele realmente cair, você também vai soltar um suspiro de alívio. Isso fez com que Liu Huiyan franzisse a testa. Ela pressionou o botão de desligar. Eu o olhei surpreso. Mas Liu Huiyan parecia não sentir nada. Ela continuou andando para frente. Não caminhou por muito tempo. O telefone tocou novamente. Liu Huiyan virou a cabeça. Ela me olhou com um olhar ansioso. Forçou um sorriso. Não sei se a eficácia é verdadeira. Apenas ouvi a mim mesmo dizendo com uma voz cansada. Atenda você. Liu Huiyan imediatamente atendeu como se tivesse recebido uma ordem. A voz da mulher veio claramente do outro lado da linha, com uma evidente sensação de injustiça. Depois de alguns minutos, Liu Huiyan desligou o telefone. Com uma expressão de dificuldade, algo aconteceu do lado de Gu Wuyan. Não pensei duas vezes e segui diretamente o que ele disse. Mas você surpreendeu Liu Huiyan. Provavelmente não esperava que eu realmente hesitasse por alguns segundos, perguntando se realmente estava tudo bem. Mas em relação aos seus pais, eu apertei o punho. As unhas afiadas perfuravam a palma da mão, causando dor. Apertei e depois soltei. Às vezes, ao enfrentar problemas, as pessoas não têm escolha. A chamada escolha. Ou dar a você uma oportunidade de se render. Este é meu último recurso. Talvez a própria Liu Huiyan, que está preocupada, ainda não tenha percebido. Mas eu preciso entender. Porque eu sou aquele que foi descartado. Portanto, eu vou lidar com isso. Ao ouvir essas palavras, Liu Huiyan parecia completamente aliviada. Corre em direção ao elevador. Mesmo no último segundo que a porta do elevador se fechou, ele apenas olhou para baixo, olhando o celular. Não olhou para mim. Eu permaneci parado. Respirei fundo algumas vezes. Queria sentar por um momento no sofá ao lado. Foi no segundo seguinte. O celular vibrou. Eu abri o WeChat. Era uma mensagem de voz da minha mãe. Foram mais de 30 segundos. Eu cliquei. A voz animada da minha mãe saiu. Pai. Mãe, você pode vir até a entrada do hotel? Velho, veja como nosso filho é bem-sucedido. Trabalhando em uma cidade tão grande. E ainda encontrou uma namorada tão filial. A gravação ainda continha a voz do pai. A voz soava cheia de alegria. Depois de ouvir essas palavras, eu finalmente não consegui me segurar. Desmoronei e sentei no chão. Eu cobri meu rosto. Lágrimas quentes escorriam para a palma da minha mão. Eu realmente não sabia como lidar com isso. Meus pais vieram de tão longe até Jianshen. Quanto tempo eu chorei de forma tão desajeitada. Eu limpei as lágrimas. Tentando me levantar, engoli seco. Mas quase caí no chão. De repente, uma figura apareceu do nada. Me ajudou. Eu me virei surpreso. Mas inesperadamente vi um rosto familiar. Como você está aqui? Shen Youvei franziu a testa. Ele me olhou de cima a baixo. Acabou de sair de uma reunião. O que aconteceu?
Ao ouvir essa pergunta preocupada, minhas lágrimas não puderam mais segurar e começaram a cair. Eu baixei a cabeça. Limpei rapidamente as lágrimas, sem me importar com a aparência. Está tudo bem. Estou bem, Shen Ouvei suspirou. Ele parecia um pouco irritado. Ele enfiou a mão em seu cabelo preto e o bagunçou. Então, ele me chamou de forma séria. Giboda. Você nunca foi tão educado comigo antes. Eu levantei a cabeça para olhá-lo, ainda sem ele ter falado. Shen Ouvei parecia ter medo de que eu fosse recusar. Ele falou novamente, não importa o que aconteça. Eu posso te ajudar. Não importa o que for, uma luz dourada ilumina o quarto. Na mesa de jantar, no vidro giratório, estavam dispostos pratos requintados. Shen Ouvei estava ao meu lado. Ele levantou o copo e virou-se levemente para os meus pais, suando as mãos em direção ao tio. Olá, pais, eu sou Shen Ouvei. E então, bebi de uma vez. Meu pai é o típico pai de pequena cidade. É evidente. A atitude de Shen Ouvei acabou de conquistar sua simpatia. Ele bateu palmas e disse algumas palavras boas. Quanto à minha mãe, ao ouvir esse nome, ela ficou surpresa. E então repetiu, Shen Ouvei. Eu mordi o lábio inferior. Suspeitei que provavelmente foi Liu Huiyan quem contatou meus pais antes. Na ocasião, já havia me registrado. Por isso, poderia ter levantado suspeitas neles. Ao perceber isso, Shen Ouvei imediatamente entendeu. Segurou minha mão, que estava sobre a mesa, com um sorriso tão grande que esqueceu de se apresentar. Eu me chamo Shen Ouvei. Sou a noiva de Boda. Assim que essas palavras saíram, de fato, imediatamente atraiu a atenção dos meus pais. Minha mãe, um pouco emocionada, disse, vocês vão se casar? Olhando para a expressão dele, eu apenas assenti. Minha mãe bateu palmas e disse, ótimo. Meu filho mais novo vai se casar, vai se casar. Meu pai comentou ao lado, olha como você está. Não deixe a Nora ver isso como uma piada. Faz parecer que nosso filho não consegue se casar. Mas ele também estava sorrindo. Fiquei um pouco sem saber o que fazer, com medo de que as ações dos meus pais assustassem Shen Ouvei. No momento em que virei para olhar para ele, eu acabei encontrando os olhos sorridentes dele. Shen Ouvei parecia querer segurar meu pulso. Ela sussurrou, meu noivo. Meu rosto imediatamente ficou vermelho. À mesa de jantar, percebi que, não importa qual assunto meus pais começassem a discutir, Shen Ouvei conseguia acompanhar. Desde o mercado de ações até os assuntos da família. Tudo estava perfeitamente equilibrado. É evidente que meus pais estavam muito satisfeitos com Shen Ouvei. Seu pai provavelmente bebeu demais. Com o rosto vermelho. Fala também de forma tagarela. O nosso filho Boda sempre teve opinião própria desde pequeno. Quando ele decide algo, nunca olha para trás. Quando ele disse que não queria se casar na época, nós dois ficamos muito preocupados. Nós não estávamos forçando ele. Era só o medo de que ele, no futuro, ficasse sozinho e fosse maltratado. Ainda bem que ele te encontrou. Filho, você precisa amar bem a Ouvei. Senão, ao dizer isso, ele parecia engasgar um pouco. Sua voz também tremia, senão eu não iria deixar você escapar. Minha mãe sabia que ele havia bebido demais. Ela rapidamente segurou seu braço e deu tapinhas em suas costas. E então levantou a cabeça. Com um olhar de desculpas, disse, esse velho, quando bebe demais, adora falar bobagens. Ei, não se importe, por favor. Ao ouvir isso, eu não consegui mais me segurar. O meu nariz começou a incomodar incontrolavelmente. Fui discretamente com a mão e limpei uma lágrima. Shen Ouvei, por outro lado, disfarçou a expressão no rosto. Com um olhar sério, eu disse, tio, tia, podem ficar tranquilos. Nós vamos ficar bem. Finalmente, consegui acomodar meus pais em um hotel nas proximidades. Já eram 10 horas da noite. Para facilitar os cuidados com eles, eu decidi ficar no hotel naquela noite também. A brisa da noite estava ligeiramente fresca. Quando finalmente tive um tempo livre, ao ver meu reflexo no espelho do hotel, eu percebi o quão desleixado eu estava. Meu rosto estava cansado e sem cor. Ainda bem que meus pais são mais velhos, e suas visões já não são tão boas. Eles não perceberam meu constrangimento. Eu suspirei. Apontando para o meu rosto, eles não me alertaram de forma alguma. Shen me lançou um olhar ameaçador. Eu nunca vi você assim. Então, abaixei a cabeça, contando nos dedos, como se fosse muito sério. No segundo ano do ensino médio, eu não passei em matemática. Chorando,
Eu tive um ataque de soluços durante uma aula, no terceiro ano do ensino médio, fiz o teste de aptidão física. Eu simplesmente caí de costas. Eu chamei o nome de Shen Youvei com raiva e vergonha. Shen Youvei levantou um pouco a cabeça e me olhou. Finalmente, ele começou a rir. Eu olhei para o sorriso dele. Minha visão pareceu ficar turva por um momento. Como se no segundo seguinte, Shen Youvei, vestido com o uniforme azul e branco, estava prestes a revelar a harmônica que ele escondia atrás de si. Ele a balançou na minha frente. E a próxima pergunta que Shen Youvei fez me fez hesitar. A expressão dele parecia um pouco cautelosa. O que aconteceu com você hoje? Você brigou com sua namorada? Eu pensei enquanto respirava. Finalmente, eu consegui falar. Um suspiro quase inaudível. E a dor como se meu coração estivesse sendo cortado por uma faca. Dei um sorriso forçado. Até que o ex-namorado dele teve um acidente. Uma ligação que fiz para ele de última hora. Os passos de Shen Youvei pararam. Ele se virou e me olhou com a testa franzida. Ele fez a pergunta que eu nunca tive coragem de me fazer. Mesmo assim, você não está pensando em terminar com ele? A luz dos postes alaranjados alonga nossas sombras. Eu disse, Shen Youvei, estou com ele há 3 anos. Eu paguei um custo de silêncio inimaginável. Ninguém é santo. Não é possível fazer isso. É difícil deixar ir de forma racional sabendo que não se é amado. Eu irei me afastar dele após cortar todos os laços emocionais, saindo sem nenhuma saudade. Mas não agora. Cruzei meu olhar com o dele. 3 anos realmente é muito tempo. Não é um cavalo. Shen Youvei me olhou em silêncio por muito, muito tempo. Por fim, ele levantou a mão e limpou as lágrimas do meu rosto. Ele disse, sim, 3 anos realmente é muito tempo. Na manhã seguinte, meus pais vieram bater à porta do meu quarto. Eu abri a porta. Vi sacolas grandes e pequenas e os rostos sorridentes deles. Estava um pouco ocupada neste momento. Minha mãe deu um passo à frente, e eles foram embora. Vendo que você está bem aqui. Ficamos tranquilos. Por um momento, não consegui responder. Porque eu não sabia. Quando Liu Huyan ligou para eles, se ela mencionou se iria se encontrar com os pais dele. Essa questão de se encontrar. Mamãe parecia perceber o que eu estava pensando. Ela segurou minha mão e deu um tapinha. O tempo se transformou em rugas que subiram em seu rosto e mãos. Eu nem consigo lembrar desde que dia começou. A relação entre mamãe e a velhice. Afinal, na minha memória, ele ainda era aquele que me levava para a escola. No caminho, sempre havia aquela moça bonita que colhia flores silvestres para levar para casa. Ele falou com uma voz suave, meu filho cresceu. Ele se tornou muito talentoso. Mamãe não está nem um pouco preocupada que você se torne uma má pessoa. Seja na sua vida pessoal ou em seus relacionamentos. Mamãe acredita que você tomará suas próprias decisões. O que se espera de um pai e de uma mãe não é apenas estar atrás dos filhos, apoiando todas as suas decisões. A expressão dele é suave. E eu pisquei os olhos, me esforçando para não deixar as lágrimas caírem. Na verdade, eles sabem de tudo. Sabem que passei por desgraças amorosas. Afinal, Liu Huyan é Liu Huyan. Shen Youvei é Shen Youvei. Mas eles escolheram não dizer nada. Escolheram não perguntar. Mesmo que eles não sabem os detalhes do que aconteceu no meio do caminho. Assunto. Estão dispostos a encenar este drama incompleto até o fim. Meu pai estava atrás dele. E tossiu levemente. Pronto. Por que você está dizendo isso para ele? Vamos, o carro já está lá embaixo do hotel. Minha mãe sorriu. E finalmente deu uma palmadinha nas minhas costas. Você não precisa descer atrás de mim. Cuidese bem, entendeu? Eu assenti com força, como se quisesse retribuir todas as vezes que sentia o conselho da minha mãe, com um pedido de desculpas por ser tão chata. Observando suas figuras se afastarem, eu fechei a porta e me deitei na cama do hotel. O teto era cinza, escuro e pesado. O celular no modo silencioso mostrou várias mensagens. Todas eram de Liu Huyan desde ontem à noite até agora, enviadas uma após a outra. Você não voltou para casa ontem à noite? Eu com certeza vou acompanhá-los para um bom jantar, para compensar meu erro. Ontem à noite, Gu Wuyan teve um acidente de carro. Nesta cidade, além de mim, ele não tem amigos. Eu realmente não consigo. Gu Wuyan, é novamente Gu Wuyan ao ver este nome. Eu pressionei o botão de tela preta. Eu olhei para o teto. Lembrei do que minha mãe acabou de dizer. O sorriso dela ao apoiar todas as suas decisões. Naquele momento,
Uma forte sensação de culpa brotou do fundo do meu coração. Sempre pensei que minha vida poderia ser vivida sem arrependimentos. Não importa como eu viva. Eu amo Liu Huyan. Tentando aquecer seu coração em 3 anos. É uma decisão pessoal. Então, desde que eu possa ser responsável por mim mesmo. Pode ser de qualquer maneira. Mas agora, de repente, sinto que não é mais possível. A vida de uma pessoa não é frágil. Apenas uma pessoa pode sustentá-la. Se a mamãe soubesse do que passei, ela ficaria triste, não é? Só de pensar assim, a mamãe ficaria triste. A emoção da culpa quase faz meu coração doer. Eu me sentei e abri o celular novamente. A tela ainda estava na página da conversa com Liu Huyan. Eu respirei fundo, mordendo o lábio inferior com força. As pontas dos dedos dançavam na tela. Uma mensagem foi enviada com sucesso. No balão de conversa verde estava escrito que terminamos. Eu estava indo embora em uma tarde ensolarada, para arrumar minhas coisas. Liu Huyan não estava em casa. A casa inteira estava uma bagunça. Cinzas de cigarro jogadas no chão. As janelas estavam trancadas. Assim que entrei, ainda podia sentir um forte cheiro de fumaça. Parece que ele não tem se sentido bem nos últimos dias. Durante esse tempo, ele persistiu em me ligar e enviar mensagens. A pessoa que insistia se tornou ele. E agora eu. Finalmente entendi o que ele sentia na época. Na verdade, ser incomodado por alguém que você não gosta é realmente uma coisa muito angustiante. Eu franzi a testa. No chão sujo e bagunçado, cheio de coisas, procurando um lugar para me acomodar. A mala foi puxada para dentro do quarto. Eu joguei as roupas do guarda-roupa dentro da mala. Meus pertences são poucos. Mesmo tendo morado nesta casa por vários anos. Algumas roupas e alguns pares de sapatos. Além disso, não há mais nada que eu precise levar. Eu fiquei de pé na extremidade da cama, olhando ao redor. Mesmo que eu não tenha voltado por apenas 2 dias. Isso já gerou uma sensação de estranheza. Como se eu nunca tivesse pertencido a este lugar. Na verdade, eu nunca pertenci a este lugar. Aquele travesseiro preto que estava sobre o sofá. É um dos poucos itens que escolhemos juntos quando saímos para fazer compras. Naquele momento, foi ele quem escolheu. Eu gostei de um travesseiro em forma de ursinho marrom. Mas Liu Huyan disse: o estilo não combina com a decoração da nossa casa. Acabei tirando a almofada do carrinho de compras. E joguei uma preta dentro dele. E também aquele boneco da Disney. No ano passado, comemoramos nosso 2º aniversário juntos. Eu implorei a Liu Huyan por um bom tempo. Ele finalmente concordou em me acompanhar ao Disney. Mas no dia da partida, uma ligação de emergência da empresa o chamou de volta. Naquela vez, fui para a Disney sozinha. Mesmo que estivesse um pouco triste, ainda consegui esconder bem meus sentimentos. Até que, mais tarde, voltei para casa e ergui o enfeite de boneco de linha na frente de Liu Huyan. Mas ele reclamou, dizendo que eu já era adulta demais. Você não é tão imatura e vítima. As emoções subiram à tona. Eu escondi o boneco no fundo do armário. Até hoje, ele foi redescoberto. Nesta casa, tudo descreve silenciosamente minha dor. E agora, finalmente, estou prestes a partir. Eu olhei para o quarto pela última vez. Saí. Fechei a porta. No mesmo momento, o som da senha sendo digitada soou. Fiquei surpreso. Levantei a cabeça e encontrei o olhar de Liu Huyan. Ele parecia muito mais magro. Ao me ver, uma leve tensão surgiu no rosto de Liu Huyan. Ele gritou enquanto eu segurava firme a alça da mala. Apertei levemente. Liu Huyan entrou pela porta. Ela viu minha mala à primeira vista. Uma expressão de dor apareceu em seu rosto. Preciso mesmo ir? Você realmente precisa terminar comigo? Antes que eu pudesse dizer algo, ele disse novamente que o que aconteceu naquele dia foi minha culpa. Boda, eu realmente errei. Já ouvi suas desculpas inúmeras vezes. Se ainda houvesse alguma chance de me convencer, agora eu não estaria puxando essa mala. Estando aqui, eu o interrompi. Minhas palavras expressavam a determinação de não querer mais ter nada a ver com ele. Eu disse: Liu Huyan, não adianta, eu realmente estou cansado. Até mesmo aqueles que não amam podem se apaixonar novamente. Mas o que devemos fazer se estivermos cansados? Eu olhei para ele. Era como olhar para uma prova que ficou a um ponto de passar. A sensação de cansaço tomou conta do meu corpo. Eu realmente não tenho coragem de fazer isso novamente. Liu Huyan olhou para mim. Era como olhar para um estranho que nunca conheci. Eu entendo como ele se sente. Afinal, no passado,
Eu definitivamente não diria algo assim. Ele também não imaginaria. Eu consegui, de fato, reunir coragem para deixá-lo. Liu Huyan deu um sorriso amargo. Ele olhou para mim. Mas seu olhar parecia que, ao me ver, ele lembrou de algo. Ele disse que uma vez ele achou que não me amava. Eu levantei lentamente a cabeça e olhei para ele. Até o dia em que voltei do hospital. Ao ver a casa escura, eu de repente pensei, talvez pudéssemos ter um cachorro juntos. Assim, você não teria tanto medo à noite. Mas quando acendi a luz, percebi que você não havia voltado. O olhar de Liu Huyan voltou a se fixar no meu rosto. Será que eu cometi um erro muito tarde? Eu olhei para ele. Com sentimentos confusos, não sabia o que dizer. Parecia ser você depois de adulto. Finalmente consegui o pirulito que mais gostava na infância. Mas você, agora adulto, não gosta mais de doces. Eu respirei fundo. E soltei lentamente uma sílaba. É uma nova casa alugada perto da empresa. Durante a mudança, eu segurava uma caixa. Caminhando pelo caminho de pedras do condomínio, acidentalmente vi uma silhueta familiar. Shen Ouvei estava vestindo um conjunto de calças de moletom brancas. Levava um Golden Retriever, caminhando devagar. No momento em que o vi, ele também me viu. Shen Ouvei tirou os fones de ouvido, com uma expressão surpresa. Depois de alguns passos rápidos, ele veio até mim. Você se mudou, eu acenei com a cabeça. Sim, eu também estou morando aqui, ele acenou. Em seguida, o olhar dele parou na enorme caixa que eu segurava, estendendo a mão naturalmente para pegar aquele Golden Retriever. Parecia sentir que estava sendo ignorado. Começou a latir. Shen Ouvei inclinou a cabeça e começou a falar sobre carne desfiada. Eu me inclinei e estendi a mão. Cumprimentei com um ar sério, olá. A carne desfiada realmente parecia estar à altura do nome. O Golden Retriever olhou para minha palma. Inclinou a cabeça, parecendo um pouco confuso. Shen Ouvei fez uma leve tosse. Ele ainda não aprendeu a cumprimentar com um aperto de mão. Uau, disse Shen Ouvei, onde você mora? 5 e 8 andares. Shen Ouvei levantou as sobrancelhas. É bem embaixo do seu andar. Eu arregalei os olhos. Será que é tão coincidência? Enquanto conversávamos, sem perceber, chegamos à placa da arma. O Golden Retriever parecia muito excitado. De repente, correu para a frente. Forçou Shen Ouvei a ir para a frente também. Ele quase me derrubou, mas consegui segurar meu celular. Shen Ouvei se endireitou com esforço. Não sei se é apenas uma ilusão minha. O rosto dele parecia ter ficado um pouco vermelho. As portas do elevador se abriram e ele ficou parado na entrada. Shen Ouvei deixou a mala e veio até aqui. Eu preciso voltar. O Rousong ainda não comeu hoje. Eu tirei a chave e abri a porta. Eu virei e disse que estava tudo bem. Quem diria que ao abrir a porta, o Golden Retriever de repente correu para dentro, agitando suas grandes orelhas, com uma expressão alegre e sem foco. Rousong e Shen Ouvei estavam do lado de fora gritando. O Golden Retriever parecia inexplicavelmente animado. Não importava como o chamavam, ele ignorava. Shen Ouvei coçou a mão de forma constrangida, como se estivesse vendo seu filho desobediente. Eu olhei para o rosto dele. Não consegui evitar um sorriso. Então me incline um pouco para abrir metade da porta. Entre centese um pouco. Meu irmão trouxe uma xícara de café para Shen Ouvei. Ele também se acomodou no sofá. Ainda não te perguntei o que você está fazendo agora. Shen Ouvei enterrou o rosto na xícara. Ele tomou um gole de café e então falou lentamente. Depois de voltar do exterior, passei 2 anos em uma banda. Depois que a banda se desfez, comecei meu próprio negócio. Eu tinha uma expressão de amador. Parece que aquele grande Mercedes foi comprado pelo próprio Sr. Shen. Shen Ouvei estreitou os olhos. Seus olhos eram profundos e enigmáticos. Por fim, ele disse lentamente que não era isso. É do meu pai. Eu ainda não tive tempo de responder. Então ouvi ele continuar. Mas eu comprei um Porsche para mim mesmo. Eu arregalei os olhos. Quase me engasguei com um gole de café. Você está ofegante de propósito. Shen Ouvei sorriu levemente. Ele levantou uma sobrancelha. Isso não é querer inflar primeiro e depois se esvaziar? Ele perguntou de novo. E você? O labrador deve estar cansado de correr pela casa. Ele estava deitado ao lado dos pés de Shen Ouvei. Um par de olhos me observava atentamente. Eu sorri. É no prédio ao lado deste condomínio. Faço design. Mas já pedi para ser transferido para a sede no próximo ano. Shen Ouvei ficou surpreso. Ele fez uma pergunta que parecia sem sentido, mas que estava intimamente relacionada ao meu desenho.
Você terminou com sua namorada? Eu olhei para ele. Então sorri e assenti lentamente. Shen Ouvei me olhou, hesitou em dizer algo, mas tudo bem. Estive nesta cidade todos esses anos. Também está na hora de mudar de lugar. Shen Ouvei acenou com a cabeça e disse que, quando você for embora, lembre-se de me avisar. Assim eu posso te acompanhar. Eu também sorri e concordei. Poucos dias depois de me tornar um jogador, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Amanhã às 14 horas. No café da Rua do Povo. Eu olhei para aquela mensagem. No fundo, tinha uma suspeita de quem havia enviado. Depois de pensar bem, decidi comparecer ao encontro. À tarde caiu uma chuva fina. A rua tem água acumulada. Depois de descer do táxi, acabei pisando sem querer em uma poça d'água. A barra da calça ficou marcada com manchas de água. Talvez seja por causa do dia chuvoso. Havia poucas pessoas na cafeteria. Eu quase assim que abri a porta, vi o Sr. Gu sentado ao lado da janela do chão ao teto, que fez Liu Huyan pensar nele constantemente. A pessoa que ela se preocupou por tantos anos. Sua aparência é naturalmente notável. Na escola, ele era como uma jasmim, com um perfume intenso, que deixava um aroma que não podia ser escondido entre as pessoas. Hoje, ele estava maquiado, mas ainda assim, não conseguia esconder o cansaço sob os olhos. Eu puxei a cadeira em frente a ele e me sentei. O que o Sr. Gu queria falar comigo? Os olhos silenciosos de Gu me encaravam fixamente, como se quisesse descobrir algo com aquele olhar. Ele disse que eu e Liu Huyan vamos nos casar. Vim te avisar. Depois de dizer isso, ele se recostou na cadeira, olhando para mim de uma maneira impactante. Sorri levemente. Estendeu a mão para o convite. O olhar de Gu Huyan caiu na palma da minha mão. Fiquei rígido por um instante. Meu sorriso se intensificou um pouco mais. Retirou a mão. Você não consegue tirar, não é? O sorriso no rosto de Gu Huyan desapareceu. Mantendo-se em silêncio, ele não disse mais nada. Continuei falando. Se Liu Huyan realmente está se preparando para se casar com você, não precisa agir como se fosse arrogante diante de mim. Declarar seu domínio. Gu Huyan, você percebeu que está em Liu Huyan, que sua posição em seu coração não é mais a mesma, certo? Após ouvir isso, o rosto de Gu Huyan exibiu uma expressão de dor. Depois, transformou-se em uma fúria, não é? O que você disse na frente dele? Liu Huyan me esperou por 3 anos. Agora eu voltei. Por que ele nem mesmo quer me ver? Fiquei surpreso e pensei. O sentimento de Liu Huyan por Gu Huyan não deve ser simples. Mas não pensei que ele chegaria a esse ponto. Depois que nós terminamos, Liu Huyan começou a beber para afogar as mágoas. Eu achava que este era o melhor momento para voltarmos. Quem diria que ele, sem palavras, fechou os olhos em dor? Quem diria que ele disse que se arrependia? Arrependido por não ter ficado comigo por muito tempo. Ao ouvir suas palavras, por um momento, eu não sabia nem o que dizer. Os sentimentos entre as pessoas são realmente coisas estranhas. Vêm rápido e também vão rápido. O amante que sempre fala com amor pode ser abandonado com um giro da cabeça. O ex que é jogado fora como um sapato, mas se tornou o amado nas palavras. E agora, a única coisa pela qual sou grato é: eu já escapei desse redemoinho. Eu pausei um momento. No final, isso é a história do relacionamento de vocês dois. Não tem a ver comigo. Eu também não estou interessado. Depois de falar, eu me levanto e passo pelo beiral da casa antiga, querendo ir embora. Como é um homem obcecado pelo amor? Eu sei disso muito bem, porque eu já fui assim um dia. Portanto, agora eu odeio ver esse tipo de pessoa. Eu tenho medo de ver meu reflexo neles, e depois cair em uma dor sem fim. Quem diria que no segundo seguinte, Gu Huyan também se levantou apressadamente e me chamou. Jibo, me bate. Por favor, me devolva Liu Huyan, pode ser? Eu realmente não posso viver sem ele. Uma vez que no início consideramos um ao outro como tudo nosso, por que deixar de lado e não se importar por 3 anos? Não valorizar enquanto se possui. Só sentir a dor da perda quando já se foi. Olhei para trás e vi Gu Huyan, já em lágrimas. Um véu de fumaça apareceu em meus olhos. Ele e Liu Huyan são do mesmo tipo. Não são dignos de pena. Naqueles dias de ano novo, voltei para casa. Meus pais me viram voltar e não disseram nada. Apenas perguntaram alegremente: como tem sido a vida ultimamente? Eu disse que estava tudo bem. Me mudei para mais perto da empresa. A notificação da empresa também chegou.
Depois de trabalhar por cerca de 6 meses, eu posso ser promovido e transferido para a sede. É exatamente nesse momento. Eu de repente pensei. Na verdade, eu e Liu Huiyan morávamos naquele condomínio, apenas porque era perto do local de trabalho dele. E eu claramente já poderia ter me demitido. Mas eu não quis me separar de Liu Huiyan. Recusei em segredo várias vezes. Fui eu quem sempre o acomodou. Fui eu quem sempre traiu a mim mesmo. Agora, finalmente, eu só tenho a mim mesmo nos olhos e no coração. Ao ouvir que eu fui promovido, meu pai ficou extremamente feliz. Ele abriu uma garrafa de vinho que guardou por vários anos. Ficou com o rosto todo vermelho de tanto beber. Minha mãe estava segurando minha mão e me dando várias recomendações. É preciso ter cuidado quando se está sozinho fora de casa. Eu também concordava repetidamente, saindo da atmosfera descontraída do ano novo e me reaproximando do trabalho. Sem os laços emocionais, eu sinto que minha vida ficou muito mais feliz. Acordo no horário, no café da manhã, como apenas o que eu quero, morando no estilo que eu gosto, no quarto da cidade da reforma. Ocasionalmente escolho alguns filmes para projetar e assistir, mas é algo frequente. Eu também encontro Shen Youwei. Às vezes ele aparece no elevador, às vezes no caminho habitual do condomínio, às vezes, até no supermercado, ele aparece com muita frequência, tão frequente que até eu, essa pessoa desatenta, consegui perceber isso. Mais uma vez na rua do parque, quando encontrei Shen Youwei passeando com o cachorro, eu sorri e disse a ele. Há 2 dias, conversei com o professor Liu. Ele disse que depois da formatura, você fez questão de perguntar a ele sobre o meu paradeiro. Shen Youwei virou a cabeça para o lado e não disse nada. Mas seu dedo indicador estava enrolado na coleira do cachorro. Enrolado e enrolado, seu dedo indicador estava completamente envolto pela corda. Então soltei e continuei perguntando a Shen Youwei. Você gostava de mim na época? O amor de um adulto é suficientemente aberto, sem a timidez e as dificuldades da juventude. Ele soltou um leve Então ele me olha, como se estivesse esperando minha resposta. Shen Youwei age de forma muito natural. Se não fosse suas orelhas levemente vermelhas, eu até poderia pensar que isso era apenas uma conversa comum. Eu perguntei a Shen Youwei. Talvez todo mundo, ao receber amor, sempre se pergunte isso. Por quê? Shen Youwei disse que não sabia por quê. Talvez, quando eu perceber, eu já tenha gostado. Talvez desde aquele ano, quando Liu Huiyan te entregou a carta de amor. Ou talvez quando eu caí ao seu lado. Eu posso rir de você, mas não quero que os outros riam de você. Ele olha nos meus olhos, com uma expressão suave, após a formatura. Eu pensei que nunca mais te veria, mas não esperava que ao te ver novamente, você já tivesse uma namorada. Eu nunca consigo lidar com uma cena tão cheia de amor, e não suporto olhar para um olhar tão amoroso. Claramente fui eu que comecei. Agora sou eu que evito o olhar dele. Eu disse em um tom brincalhão. Então você realmente planejou isso por um bom tempo. Shen Youwei suspirou. Isso não conta, certo? Afinal, o mundo todo percebeu. Só você não percebeu. Eu desviei o olhar para te lembrar. Shen Youwei sorriu. O ar quente. É só um obrigado. Eu cruzei meu olhar com os olhos cheios de negócios dele. Desculpe, no próximo ano eu vou deixar esta cidade. Portanto, o gostar de adultos é suficientemente aberto. Da mesma forma, a recusa de um adulto também é bastante realista. Não é que não goste. Não é que não haja simpatia. É apenas a realidade nua e crua. O amor não pode ser tão puro quanto na escola. É complexo, então não vai ser como se disséssemos na formatura. Você pode esperar por mim? Também não diria que talvez você venha para minha cidade. Nós crescemos juntos. Entender que na longa vida, o amor é apenas um dos caminhos. Não é o único. E não é tão importante. Mesmo sem esse caminho, a vida ainda pode continuar avançando. Shen Youwei olhou para mim com os olhos baixos. A visão estava baixa, o que me impedia de entender o que ele pensava. Eu ouvi ele dizer. Eu sabia que o tempo passava sem propósito há meio ano. Quando a primavera aquecesse e as flores florescessem, eu comecei a fazer as malas. Os móveis da casa estavam todos resolvidos. Tudo tinha voltado a ser como no dia em que me mudei. Shen Youwei trouxe o cachorro para visitar mais uma vez. Talvez os cães realmente tenham sensibilidade. O cachorro olhou para o quarto vazio. Seu rosto, que antes estava animado, de repente ficou sério. Ele prendeu a ponta da minha calça. Ele fez um barulho estranho com a boca.
Eu me agachei e fiz carinho na cabeça dele. Eu voltarei em 1 ano. Shen Youvei arqueou a sobrancelha. Você só vai por 1 ano. Eu assenti e respondi que as folhas caem para voltar ao tronco. Eu certamente tenho que voltar para Jianshen. Não posso ficar lá para sempre, certo? Shen Youvei frequentemente ficou com fome. Em seguida, com uma expressão melancólica. Então eu vou esperar você voltar com carne seca. Olhei para o rosto dele e disse sem paciência. Esperar o quê, exatamente? Cuide bem da sua própria vida. Shen Youvei abriu as mãos e deu de ombros. E depois revelou uma expressão mais séria. Cuide-se bem. Mantenha contato. Eu rirei por toda a vida, mas você fala igual a minha mãe. Era um dia muito ensolarado. Nuvens leves e um vento suave. As rodas da mala rolavam pelo chão do aeroporto. O ar-condicionado soprava na pele, causando um leve frio. Eu estava sentado no avião, olhando as suaves nuvens ao redor, pensando em Shen Youvei no aeroporto. As últimas palavras que ela me disse. Ele traçou com a mão a 8.000 metros de altura. Eu te levo. Quando você voltar, eu também estarei aqui esperando por você e pela minha mãe. O vidro da cabine é gelado, se espalhando dos dedos até o coração. Eu balancei a cabeça. Deixa pra lá. Ainda não quero pensar nisso neste ano. Eu estou tão ocupado todos os dias que não consigo distinguir dia e noite. Apenas quando estou ocasionalmente livre. Eu também ouço algumas notícias sobre outras pessoas. Por exemplo, um colega do ensino fundamental se casou. Um colega da faculdade teve um filho. E, por exemplo, Gu Wuyan finalmente decidiu ir para o exterior novamente. Em relação a Liu Huyan, talvez o nome dele no passado fosse uma forma de respeito para mim. Mas, com o passar do tempo, finalmente alguém mencionou na minha frente que uma vez houve um conhecido da faculdade. Não sei como. Conseguiram uma foto de mim e Liu Huyan juntos. Depois da separação, ele me ligou. A primeira coisa que ele disse foi: você e Liu Huyan terminaram. Eu fiquei surpreso e instintivamente quis negar. Mas, pensando bem, já tínhamos terminado. Naturalmente, não precisava cumprir o que Liu Huyan havia dito. Um acordo que não quero tornar público. Então eu perguntei o que aconteceu. Do outro lado da linha, havia um chiado. Você sabe como Liu Huyan está agora? Eu não disse nada. Porque eu sabia que a outra pessoa falaria novamente. Ele suspirou. Eu sei que não deveria te dizer isso. Mas como amigo dele, eu realmente não conseguia aguentar. Foi depois que ela terminou com Gu Wuyan. Eu nunca a vi assim antes. Depois que vocês terminaram, Liu Huyan parecia uma pessoa completamente diferente. Ela começou a sair com muitos meninos. E em poucos dias já falava em terminar. No começo, nós também achávamos que ela só queria se curar dessa forma. Mas com o tempo, percebemos que algo estava errado. O primeiro garoto. Ela conheceu em uma lanchonete na cidade universitária. Ele era de aparência limpa. Seus olhos eram parecidos com os seus. O segundo garoto ela viu em um bar. Até nós dissemos que ele sorria como você. Liu Huyan ficou firme e apoiou o garoto por 3 dias. O garoto foi para casa com ela. Ele ainda queria continuar falando. Mas eu o interrompi. Eu respirei fundo. Abri a boca. Mas não sabia o que dizer. Eu não consigo imaginar como seria Liu Huyan que ele tem em mente. Assim como Gu Wuyan também não poderia imaginar como seria Liu Huyan que o amava. Foi naquele momento. Eu percebi profundamente. Aquela jovem brilhante como a lua que eu amei nunca mais voltará. Será que fui eu quem o prejudicou? Ou será que foi ele mesmo, mas eu não posso salvá-lo? A pessoa que conseguiu sair do lamaçal com dificuldade não quer voltar àquele lamaçal novamente. Então eu disse para você pedir desculpas por mim. Desejo que ele possa ser feliz no futuro. A raiva foi inesperada. A frieza escrita parecia até que as pontas dos dedos estavam congeladas. A pessoa do outro lado ainda queria dizer algo, mas eu a impedi. Desliguei o telefone. Virei-me para olhar pela enorme janela do apartamento. O céu cinzento está prestes a chover, prestes a chover. Mas depois da chuva, o céu ficará limpo. Com o céu limpo, tudo começará a melhorar lentamente. Eu estendi a mão e toquei meu rosto. Acidentalmente, toquei uma parte úmida. Depois de 1 ano sem nos vermos, veja como você emagreceu. O filho voltou. Velho, venha ver. Minha mãe está com um avental. Ela ainda segura uma espátula na mão. Para não fazer os dois viajarem milhares de quilômetros. Para ir ao aeroporto buscar alguém. Eu só disse que voltaria para casa em breve. Mas não disse exatamente quando.
Da mesma forma, eu também não contei a ninguém a minha data de retorno, incluindo Shen Youvei. Eu não sei o que meu coração está realmente temendo. Eu temo que ele realmente cumpra a promessa. E tenho mais medo de que, no início, tenha sido apenas uma piada que ele disse. Então é melhor simplesmente evitar. Meu pai parece estar cheio de energia. Quando saiu, ele ainda estava segurando um gato no colo. Uma vez, durante uma videochamada, eles me disseram que era um gato de rua do condomínio. Ele parecia bastante triste. Eu o trouxe para casa e cuidei dele. O pequeno cresceu a uma velocidade visível a olho nu. De magro e esquelético a saudável e bem nutrido. O pequeno gato laranja se tornou um porquinho laranja. Minha mãe mal conseguia segurá-lo. Apenas meu pai ainda o abraçava o dia todo. Por que você não avisou antes que voltaria? Eu poderia preparar um bom almoço para você. Eu balancei a cabeça. Foi para não incomodá-los que não disse nada. Meu pai colocou o gato no chão. Ele pegou a mala e a arrastou para dentro de casa. Então ele se virou para minha mãe e disse para ela ligar. Chame o Xiao Shen para vir jantar aqui. Eu fiquei surpreso. Que Xiao Shen? Minha mãe foi para a cozinha com uma espátula na mão, provavelmente pensando na comida que estava quase queimando. Sua voz estava um pouco apressada. Era o Shen Youvei. Não jantamos juntos uma vez? Neste ano, nas festividades e feriados. Ele vinha todos os dias na nossa casa, dizendo que você não estava, para cumprir seu dever filial. Agora que você voltou, não deveríamos convidar o Xiao Shen para um jantar? Eu me apoiei na moldura da porta da cozinha, ouvindo minha mãe falar com um tom como se estivesse acalmando uma criança. É não só um pouco engraçado. Se você quer convidar, então convide. Não é só uma refeição? Minha mãe fez um som de descontentamento, parecendo muito insatisfeita. Você realmente não entende ou está apenas fingindo não entender? Eu estou te dizendo. Depois de um ano, eu realmente considerei o Xiao Shen como uma nora. Ela é bonita, clara e sabe se comunicar. O assunto à nossa frente precisa mudar. Eu rapidamente chamei minha mãe. Minha mãe virou a cabeça e me lançou um olhar. Tá bom, tá bom. Não vou mais falar, vocês jovens que se entendam. No intervalo em que estávamos conversando, meu pai já estava com seus óculos de leitura. Levantou a cabeça do celular. Xiao Shen disse que ele chegará em breve. Eu cruzei os braços, parecendo impotente. Mas meu coração começou a ficar nervoso. Neste ano, eu e Shen Youvei mantivemos uma relação de contato nem muito próxima, nem muito distante. Ele me contava histórias engraçadas da vida. Eu também compartilhava minhas preocupações sobre o trabalho. Às vezes eu pensava, nós realmente éramos como Shen Jiayi e Qi Jinten, quando mantivemos contato após a formatura. Pensando assim, eu inexplicavelmente fechava a janela de conversa em que eu pretendia enviar uma mensagem. O toque do interfone soou. Meu pai me deu um empurrãozinho, com um olhar sugestivo. Eu me levantei e fui até a porta. Abri a porta suavemente. Shen Youvei estava vestindo um vestido branco. Ela parecia muito fresca. Seus olhos brilhavam. Fazia tempo que não nos víamos. Eu disse que só fazia um ano, não era tanto tempo. Mas Shen Youvei disse que para mim já era tempo suficiente. Uma pessoa que nunca foi amada de verdade. A primeira reação ao receber amor é uma tentativa de escapar. Eu desviei a cabeça. Pode entrar. Meus pais estão te esperando. A mesa já está posta com a comida. Minha mãe ficou mais animada ao ver Shen Youvei do que ao me ver. Uma frase após a outra. Pequeno Shen, coma mais um pouco. Shen Youvei saiu para atender uma ligação. Minha mãe pegou o casaco que ele havia deixado na cadeira. Ela apontou com o queixo para mim e disse, leve isso para ele. Não pegue um resfriado. Sem opções, fui até a varanda. Vi Shen Youvei dizendo algo na minha direção. Estava muito longe. Eu só ouvi vagamente algumas palavras. Encontro arranjado. Voltar para casa durante o ano novo. Meu coração saltou. Acabei gritando o nome dele. Shen Youvei se virou. E me viu não muito longe. Sua expressão não parecia diferente. Olhando para aquele rosto. De repente, fiquei irritado sem motivo. Joguei o casaco que estava na mão em direção a ele. Virei-me e fui embora. Não demorou muito e Shen Youvei voltou para a mesa de jantar. O cotovelo me cutucou. O que aconteceu? Eu coloquei um pedaço de comida na boca. Está tudo bem. Não é nada, não é nada. Eu já comi. Minha mãe me pediu para levá-lo. Não nos vimos há um ano. Shen Youvei parece ter vendido algumas coisas. Depois que saiu, ficou ainda mais evidente.
Coloquei as mãos nos bolsos do casaco. Virei a cabeça. Não voltei há um ano. A mudança em Jianshen foi grande, não foi? Eu acenei com a cabeça. Parecia que tinha falado. Prédios altos se erguiam. Cresceu mais rápido do que nós. A distância entre os edifícios está cada vez menor, mas a distância entre as pessoas está cada vez maior. De repente, sem pensar, perguntei: este ano, quando você pretende voltar para casa? Shen Youwei ficou surpreso. Ainda é muito cedo para falar sobre isso, não é? Em seguida, sua voz ficou mais alegre. Na verdade, foi minha mãe que disse: este ano, se não levar o namorado de volta. Isso me deixou sem palavras. Agora sou eu quem fica sem reação. Eu parei, mas sem pensar, fiz uma pergunta. Sua mãe não te mandou voltar para casa para um encontro arranjado? Não, não, as pernas do Shen Youwei são longas. Eu parei por alguns segundos. Ele já estava a uma certa distância de mim. De repente, ele se virou. Com uma expressão confusa, ele disse algumas coisas. Então você estava com ciúmes agora? Eu olhei para o rosto dele e suspirei em silêncio. Parece que não posso escapar disso. Então eu acenei com a cabeça. Fingi estar completamente calmo. Shen Youwei ficou paralisado. Ele lentamente levantou a mão direita e tocou o pescoço. Muitos anos atrás, Shen Youwei também adorava fazer esse gesto. Ele não conseguia resolver problemas de matemática, enquanto ele cochilava durante a aula. Mas foi chamado de repente pelo professor. Eu sabia. Isso era um sinal de que ele estava tão perdido que não sabia como reagir. Eu suspirei novamente. Eu pensei: Shen Youwei, esse bobão, é claramente muito inteligente. Porque às vezes, parece que não é tão inteligente assim. Eu dei alguns passos à frente. Minhas mãos seguraram a borda do zíper do casaco aberto dele. Então me inclinei e o beijei. Um toque leve como de uma libélula na água. Quando voltei a ficar no mesmo lugar, Shen Youwei ainda mantinha o movimento de tocar o pescoço com a mão direita que ele fez há pouco. Em 1 ou 2 segundos, Shen Youwei de repente murmurou um xingamento. Então, instintivamente, ele recuou alguns passos, com uma expressão de incredulidade. Ou seja, ligando para você em um ataque surpresa. Eu o olhei com um sorriso divertido. De repente, uma ideia passou pela minha cabeça. Fui pego, eu disse: Shen Youwei, você não deve ter namorado nos últimos anos, certo? Shen Youwei abriu a boca e fechou novamente o casaco que estava usando, como uma mulher respeitável sendo assediada. Então, com um tom calmo que poderia ser facilmente desmascarado, disse que eu estava indo. Eu abracei a mão dele. Eu realmente fui embora. Eu estendi a mão e fiz um gesto de convite. Shen Youwei me lançou um olhar. Seus olhos pareciam carregar um leve ressentimento. Eu o observei sair pelo portão do condomínio. Então, eu também me virei e fui em direção à minha casa. Estava prestes a subir os degraus, mas uma mão apareceu de repente e me puxou. Meu centro de gravidade ficou instável e eu comecei a cair para trás. Caí em um abraço quente. Shen Youwei deve ter corrido de volta. Ele ainda estava ofegante. Ele virou meu corpo. Ele disse que acabou de pensar. Achou que esse tipo de coisa ainda é melhor se a garota tomar a iniciativa, não é? Então, vi um rosto ampliado. Eu acho que neste momento eu deveria estar sorrindo. Meu olhar era suave. Eu acho que Shen Youwei também estava. De repente, lembrei-me de muitos anos atrás, quando eu me declarei pela primeira vez para Liu Huyan. Eu perguntei a ele com cuidado se poderíamos ficar juntos. Ele apenas me lançou um olhar e disse que estava tudo bem. Naquela época, eu dei 99 passos. Foi por causa de Liu Huyan. O que dei foi um verdadeiro amor saudável. Não deveria ser assim. Shen Youwei caminhou 50 passos em minha direção. Eu também deveria caminhar 50 passos em direção a ele. O que é amor é a busca mútua. Caso contrário, como poderíamos estar no centro do mundo, abraçando o final do ano? Vamos para casa conhecer meus pais. Que tal nos casarmos na primavera do próximo ano? Você está muito apressado. Eu esperei tantos anos. Eu só queria acelerar o final. Eu ainda não disse que quero me casar com você. Quem mais além de mim? Até o desfiado de carne só te reconhece. Tudo bem? Para o bem do desfiado de carne. Com um tom forçado, liguei para Shen Youwei. Você está pedindo para ser espancado? O sol poente. Estamos esperando a primavera e também a neve do inverno. O tempo deixa marcas na troca das estações. Jiboda, com 17 anos, não imaginava que o futuro dele, após muitas voltas, vai se casar com aquela garota brilhante como a lua.
Mas Shen Youwei, aos 17 anos, pensou. Ele sempre pensou assim. O verão em Jianshen nunca para. As ondas de calor vêm com força. Às vezes, você ama alguém. Mesmo morando na mesma rua, pode não se ver. Mas quando você não o ama, a situação daquela pessoa vem como uma onda de calor. Vem de repente em sua direção. Te pega de surpresa. Mas o ar-condicionado da sala está a todo vapor. Eu estou deitado em um lado do sofá, vigiando. Minhas pernas estão cruzadas sobre as pernas de Shen Youwei, que está sentado. Uma foto que apareceu de repente no meu círculo de amigos me deixou sem palavras. Era a silhueta de um casal de recém-casados, mesmo que estivesse um pouco borrada. Mas eu reconheci de imediato. E quem postou essa foto foi a pessoa que havia me ligado antes. Eu e Liu Huyan compartilhamos. Há alguns anos, eu me casei. O casamento foi grandioso. Convidei quase todas as pessoas que conheço. Foi Shen Youwei quem sugeriu perguntar se eu queria convidar Liu Huyan. Olhei para o rosto dele e sorri levemente. E então recusei. A generosidade dele não é porque ele é suficientemente generoso, mas sim porque me ama o suficiente. E minha escolha, é claro, não pode decepcioná-lo. Shen Youwei olhou para mim, mas ainda assim, não o chamou. Eu balancei a cabeça, olhando de forma um tanto engraçada, com medo de que você ficasse tão ciumento que estragasse toda a cerimônia. Nos últimos anos, Liu Huyan não deixou de me procurar. Usou todos os tipos de métodos, tanto de forma suave quanto dura, até que eu não aguentei mais. E bloqueei e deletei todas as informações de contato dele. Não tinha intenção de esconder isso de Shen Youwei. Tinha mais medo de que, se ele descobrisse por conta própria, a situação ficasse ainda pior. Então, sempre que possível, eu explicava a situação para ele. Shen Youwei não ficaria bravo comigo, mas ele ficaria chateado por conta própria, a ponto de deixar seus dentes coçando de raiva. Na noite do nosso casamento, recebi uma mensagem. Era um número desconhecido. Apenas 4 palavras: Feliz casamento. Eu sabia de quem era. Eu acho que ele também sabia que eu adivinharia. Eu guardei em segredo. Enviei a foto do casamento que tirei há 2 dias, dizendo que estava bastante feliz. Então bloqueei esse número desconhecido. Quando Shen Youwei viu esse registro de conversa, ele sorriu a noite toda sem parar. Ele disse: Boda, você gosta de mim, não é? Você realmente gosta de mim. Eu abri os olhos. Tudo ao meu redor era vermelho festivo. Então virei a cabeça e olhei para ela com desdém. Nós dois estamos casados. Você ainda pergunta uma coisa tão idiota? Shen Youwei também não ficou irritado. Ele se virou e me abraçou. Sim, agora você é meu marido. Você com certeza gosta de mim. É tão bom que você gosta de mim. Eu fiquei com arrepios por suas palavras melosas, que me deram calafrios pelo corpo. Com dificuldade, levantei a cabeça, mas vi que Shen Youwei já tinha fechado os olhos e estava sorrindo. Seu sorriso ainda estava presente. No final, eu não consegui dizer nada. Ajustei-me em uma posição confortável. E também adormeci. A última coisa que pensei antes de dormir foi sim. Justamente quando Shen estava sorrindo. Ainda bem que no final foi você, e desde aquele dia, Liu Huyan não apareceu mais na minha frente. Até hoje, quando vi as fotos do casamento dele, eu rolei para baixo. E vi várias outras fotos. Assim como eu não o convidei na época, ele também não me convidou. Eu acho que ele sabia que eu não iria. O noivo não era Gu Wuyan. Aquele garoto não se parecia comigo. Não se parecia com Gu Wuyan. Ele parecia muito atraente. Ouvi dizer que eles se conheceram em um encontro arranjado. Casarão-se 3 meses depois. Quanto a Liu Huyan, ele difere bastante da imagem que eu tenho na memória. Eu pensei muito sobre isso, mas não consegui descrever exatamente onde estava a diferença. Depois eu pensei que provavelmente não amava mais. Então até as memórias não conseguiam embelezar a pessoa à minha frente. Às vezes eu me surpreendo com o destino. Os 4 anos com Gu Wuyan, mas os 3 anos que passei não nos deram um resultado. E sempre que isso acontecia, eu via Shen Youwei, com o cabelo bagunçado e sonolento. Ele estava na cozinha fazendo comida para mim. Então percebi que não me arrependia nem um pouco. Minha vida é simples, mas não é entediante. Todos os dias girando em torno do trabalho e da família. Houve um tempo em que o Hou Song estava especialmente animado. Assim que a porta se abriu, ele saiu correndo. Shen Youwei não conseguia segurá-lo. Até que viu um Golden Retriever brincando no gramado. Depois,
Eu percebi que Ho Song também encontrou seu amor. Shen Youwei sempre apoiou isso, com uma atitude de amor livre. Às vezes, ele até ficava muito orgulhoso ao ver a silhueta de Ho Song correndo. Dizia que não parecia ser fiel. Sediame. Nesse momento, eu olho para ele com um certo desespero. Realmente não consigo entender onde está o orgulho dele. Quando Shen Youwei não está muito ocupado com o trabalho, ele me puxa para aquele bar onde nos encontramos. Seus olhos são profundos como flores de pêssego. Bonitos. A luz fraca lhe confere uma sensação de distanciamento. Isso faz com que muitos jovens gritem. Mas sempre que ele termina de cantar, ele vai direto até mim. Sem hesitar, ele pega minha mão e diz: "Vamos para casa, amor. Nós já estamos indo para casa." Às vezes, encontramos pessoas que não sabem da verdade e perguntam se somos um casal apaixonado. Shen Youwei, como se estivesse mostrando um tesouro, mostra o anel em seu dedo anelar. Nós já estamos casados. Ele se orgulha disso como se fosse o campeão do concurso de canto no ensino médio, como se tivesse conquistado o campeonato de canto. Quanto aos pais de Shen Youwei, eu já me preocupei se eles não gostariam de mim. Mas depois ficou provado que eu estava apenas pensando demais. O pai de Shen Youwei é, de certa forma, um pouco sério. Mas a mãe dele se cuida bem. Ela também é de mente aberta. Ela parece apenas uma irmã um pouco mais velha que eu. Eles nunca interferiram entre Shen Youwei e eu. Nunca se intrometeram. Em vez de se preocupar com os sentimentos da filha, eles parecem se importar mais em manter seu próprio relacionamento. Às vezes eu ouço Shen Youwei ao telefone. Em vez de ficar sem saber o que fazer. "Por que você está me passando as coisas da empresa de novo? Quer sair para se divertir com a esposa?" "Eu também quero." Eu me aproximei. Vi as palavras "Velho Deus" na tela da chamada. Não pude deixar de lançar um olhar para ele. O que resultou em Shen Youwei fazendo uma expressão de mágoa. Como se estivesse se queixando de mim, não é? Eu olhei para a tela da chamada ainda em andamento. De repente, meu rosto ficou vermelho. Estendi a mão para tapar a boca dele. Há algum tempo, eu fui à casa de Shen Youwei para jantar. A mãe dele me puxou alegremente. "Tenho medo de que eu pareça mais bonito do que da última vez que nos encontramos. Ele parece um pouco mais atraente." O pai dele provavelmente não é muito bom com palavras. A maneira mais comum de expressar afeto é dando dinheiro. Mas, quando eu vi ele me passar um cartão de banco, eu ainda fiquei sem saber o que fazer. Então, olhei para Shen Youwei em busca de ajuda. Pedi a Shen Youwei para pegar aquele cartão do cemitério. Ele colocou na minha mão. Com certeza, ele recebeu bastante do velho. E, claro, não faltaram olhares do pai dele. O pai olhou para Shen Youwei. Perguntou se ele ainda morava na casa do Pátio Oeste. O Pátio Oeste era onde eu morava antes de viajar a trabalho. Foi lá que encontrei Shen Youwei, que mora no mesmo condomínio. Eu fiquei surpreso e perguntei automaticamente que pátio era esse. O pai dele percebeu o que eu havia falado. Ele suavizou um pouco o tom de voz. Ele disse que Shen Youwei não sabia o que estava fazendo antes. Ele não queria morar em casa, que estava tudo bem. Ele decidiu alugar um lugar fora. Ele ainda queria continuar falando, mas foi interrompido apressadamente por Shen Youwei. Shen Youwei me lançou um olhar. Ele começou a gaguejar, dizendo que havia uma sopa na cozinha. "Eu vou pegar." Eu olhei para sua figura se afastando. Silenciosamente, também me levantei e fui até lá. Shen Youwei me viu tão nervoso. Com a cabeça baixa, parecia um verdadeiro desolado. "Não foi intencional te esconder isso. Eu tinha medo que você ficasse bravo. Eu tinha medo que você pensasse que não foi por acaso que te encontrei." Sua voz parou abruptamente. Porque no segundo seguinte, eu dei alguns passos à frente. E o abracei. "Eu não estou bravo. Alguém se esforçou tanto para me amar. Por que eu deveria ficar bravo?" Eu levantei a cabeça e olhei nos olhos de Shen Youwei.